Senhoras e senhores, hoje mais uma matéria especial, buscando entender mais uma vez aquela pergunta de 1 milhão. Qual a diferença que faz a diferença no mundo esportivo? O que separa o primeiro do segundo, do terceiro colocado? Aquela fração de segundos, aquela bola que bate na trave e sai, ou a diferença para a bola que bate na trave e entra? E aí, não existe o chute no futebol, por exemplo, existe a pessoa que chuta, existe o jogador que pratica a ação. E esse jogador é um ser humano com as suas vontades, com os seus anseios, com os seus medos, com os seus críticos internos, aquele diálogo que fica ali martelando na cabeça, que muitas vezes é o maior vilão, muitas vezes é o maior sabotador. Para entender tudo isso, todo esse universo, a diferença que faz a diferença. Ao meu lado, Osmar Trindade, especialista em inteligência emocional. Osmar, já te coloco então essa pergunta de 1 milhão. E aí, qual a diferença no esporte, na sua opinião, que faz a diferença? Não só no esporte, viu, Marcel? Na minha opinião, isso em qualquer área, em qualquer segmento, o que faz a diferença na vida das pessoas, no resultado delas, é a inteligência emocional. Existe um consenso entre 100% dos psicólogos no mundo que 80% do sucesso ou do fracasso de uma pessoa é a inteligência emocional. As pessoas estão fracassando, por exemplo, em seus relacionamentos, em suas carreiras, porque lhes faltam habilidades de gerir as próprias emoções. E pensando dentro do esporte, se você parar para pensar, clubes de alto rendimento, clubes de elite, possuem fisiologistas, psicólogos, psiquiatras, possuem toda uma estrutura. Mas o que faz a diferença para um time se tornar vencedor é a inteligência emocional, o trabalho que é feito na emoção dos atletas. E aí a pergunta também, Osmar, consequente a isso. É uma coisa que nasce com a pessoa, é uma coisa inata ao indivíduo ou ele pode aprender, ele pode adquirir essas competências emocionais? Como qualquer coisa no mundo, a gente pode sim aprender a ter uma maior gestão das nossas emoções. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce bailarino, ninguém nasce músico. As pessoas vêm sim com um certo dom, mas quem não nasceu com esse dom tem a possibilidade de desenvolvê-lo. Mesma coisa com qualquer habilidade. A inteligência emocional é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida. Seria mais difícil trabalhar essas habilidades comportamentais, emocionais, do que a habilidade técnica? É mais desafiador, mas da mesma forma que a pessoa desenvolve uma habilidade técnica, é possível desenvolver a inteligência emocional. O problema é que as pessoas elas focam muito em desenvolver essas habilidades técnicas para passar numa entrevista de emprego, para ter um crescimento profissional e esquece do mais importante, porque infelizmente as empresas e os clubes não estão dando um foco, uma atenção especial para a gestão das emoções. Por isso as pessoas focam em desenvolver essas habilidades técnicas do que desenvolver as habilidades comportamentais. Isso no esporte fica muito evidente, Osmar, pelo seguinte, né? A gente cansou de ter exemplos aqui no Brasil e no mundo também, né? No mundo esportivo, de repente atletas, equipes ou times que tinham menos qualidades técnicas, que eram menos capacitadas ali, mas que na base da vontade, na base da raça, e isso condensado, né, numa emoção positiva, numa crença de que é possível superar, de que é possível a vitória, essas equipes inferiores tecnicamente conseguiam a vitória. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, é uma questão de mentalidade, né? É total mentalidade. Os clubes se preocupam muito em desenvolver a parte física do atleta, estão esquecendo de desenvolver a parte mental. E qualquer jogo, qualquer desafio que nós temos, ele é totalmente mental. Você tem um adversário externo, só que você possui também um adversário interno, o seu sabotador interno, aquele diálogo interno que tenta te travar, que te impede de ter melhores resultados. Então, antes de vencer esse jogo externo, precisa vencer esse jogo interior que nós possuímos, que é um trabalho mental. Por isso, o que faz a diferença mesmo, e por isso que a gente vê clubes de menor expressão tendo êxito, é porque os atletas se superam mentalmente. E o ambiente faz toda a diferença também, né? O ambiente que promova a coragem, a bravura, algumas competências alimentares, favorece esse desenvolvimento contínuo, né? Sim. O ambiente é influenciador direto nos nossos comportamentos. Se você parar para pensar, não sei se você acompanha treinamento dos atletas, sim, você tem aquele jogador que executa tudo certinho no treinamento, faz tudo perfeito. Quando ele vai para o campo, para o jogo mesmo, ele não consegue ter a mesma performance, porque o ambiente é totalmente diferente.
Principalmente se o clube está com resultado negativo, está para ser rebaixado, aí tem a pressão da torcida, tem vários estímulos externos que influenciam no emocional desse atleta. Então, o ambiente de treinamento é mais controlado, não tem a pressão, e o ambiente do jogo mesmo é totalmente diferente. Se ele não tem essa gestão da emoção bem trabalhada, performance fica a desejar. Não, isso faz todo sentido, porque a gente cansou de ter equipes grandes caindo no futebol brasileiro, por exemplo. O Inter caiu agora, voltou, o Palmeiras já caiu, o Corinthians, enfim, equipes que tinham tecnicamente ali uma grande virtude, né? Eram bons jogadores, mas que o emocional jogava contra. O emocional, a pressão de torcida, de imprensa, a própria pressão que o clube exercia nele mesmo, pelo orçamento ser muito maior do que os demais, era uma coisa meio que inadmissível perder. Então isso faz todo sentido, viu, Osmar? Sim. Não só, além do emocional, também tem uma ligação, um fator muito determinante para os clubes de alto rendimento se rebaixarem, que é a mentalidade dos profissionais que trabalham nesse clube e dos atletas. Porque tem o seguinte jargão, né? Time grande não cai. Aí você vê um clube perdendo na zona de rebaixamento, termina o primeiro turno na zona de rebaixamento, só que todo mundo dentro do clube continua acreditando que clube grande não cai. Só que não faz nada para mudar. Então ele fica com esse mindset que só pelo fato de ser um clube grande não vou cair, não precisa se esforçar, não precisa se dedicar além do que estava fazendo. E aí a tendência é realmente ser rebaixado, como a gente já viu inúmeros clubes grandes caindo. Osmar, para terminar, eu quero que você fale sobre a função e a importância de todo esse processo ser trabalhado no líder. Porque a gente tem no futebol a figura da liderança, que é o treinador ali, que ela é, na verdade, um escudo, muitas vezes, da diretoria, para aguentar a pressão de torcida de todos os lados. Como que você enxerga nesse processo todo a figura do líder? Na minha opinião, o líder ele é uma espécie de espelho. Uma vez que você tem muito bem trabalhado essas emoções dentro de você, você como líder, eu como líder, ou a pessoa que está em casa, ela se torna um exemplo e você começa a inspirar outras pessoas a seguirem o seu exemplo. Liderar pelo exemplo. Exatamente. Então o líder tem um fator fundamental em ajudar o seu liderado a também ter um maior domínio das suas emoções. Porque se você está bem e o ambiente influencia nas nossas emoções, você automaticamente ajuda seu liderado a estar muito bem. Agora, se você está estressado, está de mau humor, se você atua como um líder opressor, consequentemente isso vai influenciar no estado emocional do liderado também. Então o líder ele tem um papel fundamental na gestão dessas emoções da sua equipe. Porque eu vejo muitos técnicos jovens tecnicamente muito bons. Eles dominam técnicas de treino, de táticas, novos conceitos, ok, mas eles falham na liderança, entender o ambiente que eles estão inseridos, e quando há pressão, esse ambiente sufoca, ele não consegue responder nas emoções. Então, para mim, esse é o grande problema dos treinadores da nova geração, os treinadores jovens. E eu vejo os mais antigos com uma inteligência relacional maior. Eles entendem mais como transformar um ambiente, talvez carregado ou até negativo, em transformar esse ambiente positivo. Sim, sim. Aí você tem os dois lados. Você tem o líder ou o treinador novo, que ele tem muita fome, muita sede por aprender. Então isso eu acho que compensa um pouco desse lado, da maturidade dele, até de gerir as emoções. Você tem o outro líder com mais experiência, como você disse, que consegue sim administrar o ambiente, só que um líder um pouco mais velho, muitos, não todos, ele não tem vontade de aprender. Ele acha que ele já sabe tudo e quando a pessoa deixa de aprender, ela está um passo de fracassar. Então acho que tem esses dois lados e a gente precisa equilibrar o melhor dos dois mundos. Essa vontade do jovem de aprender e pegar a maturidade do mais antigo em gerir o ambiente, que faz toda a diferença na performance de quem está dentro dele. Tá certo. Bom, então essa é a questão que pode ser a resposta de muitas coisas no futebol. Um exemplo de líder que eu cito sempre é o Tite. Para mim ele é o que melhor combina as competências técnicas com as emocionais, com as capacidades ali pessoais que ele tem. Ele cresceu como ser humano e consequentemente cresceu como treinador. Não à toa, o Tite hoje é praticamente uma unanimidade aqui no Brasil e está lá no alto mais cargo no posto de técnico da seleção brasileira. Osmar Trindade aqui no Futebol Esporte Show.